Você desligou o celular antes das 10, tomou o chá, leu um pouco, fez tudo o que dizem para fazer. E mesmo assim deitou, fechou os olhos e o corpo ainda estava em modo ligado. O coração um pouco acelerado, os pensamentos girando, o calor que não passa. Não é ansiedade, não é preocupação demais, é química e tem nome. Você vira de lado, tenta respirar devagar, pensa, dessa vez vai, não vai. Meia hora depois, você ainda está acordado. O colchão parece quente demais. A mente retoma a lista do dia seguinte, a conta que ficou pendente, aquela conversa que você repassou 3 vezes sem querer. E em algum momento, entre meia-noite e 1 da manhã, o sono chega. Mas não o sono bom, aquele sono raso, interrompido, que deixa rastro. Às 3 ou 4 da manhã, você abre os olhos de vez, coração levemente acelerado, sem motivo aparente. E você sabe que aquela noite já foi. O problema não é o que você está fazendo, é o que ainda está circulando no seu sangue. Quando o cortisol não recua no horário certo, nenhum ritual de relaxamento resolve, porque o ritual age no comportamento. O cortisol é hormônio, e hormônio tem química própria, metabolismo próprio e tempo próprio para recuar. Neste vídeo, vou te mostrar o que a pesquisa identificou que age diretamente sobre isso e que você pode adicionar à sua rotina ainda esta noite. A razão pela qual isso acontece é mais específica do que você imagina, e entender esse mecanismo é o que muda tudo. Meu nome é Clara Mendes. Há mais de 18 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre o eixo hormonal do estresse e sua relação com o descanso noturno. Ajudar pessoas acima de 55 anos a recuperarem o controle do próprio sono sem depender apenas de medicação. O que eu observei repetidamente é que a maioria das pessoas que não consegue desacelerar não tem um problema de comportamento, tem um cortisol que não recua, tem um cortisol que não está recebendo o sinal certo para recuar no momento correto. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que esse cortisol elevado faz no seu descanso noturno, os 3 mecanismos que a maioria desconhece. E, ao final, um protocolo específico baseado em pesquisa, que você pode testar ainda esta noite. Vamos começar com o contexto. Imagine que o seu sistema de estresse funciona como uma bateria, mas ao contrário. Durante o dia, ela carrega com cada demanda e preocupação. À noite, precisaria descarregar completamente para que o corpo pudesse realizar o trabalho de reparo. Aos 40 anos, essa descarga acontecia de forma natural e relativamente rápida. Você deitava cansado e dormia. Depois dos 55, algo muda. A bateria começa a descarregar mais devagar. E se algo interrompe o processo nas primeiras horas, uma luz acesa, um pensamento que fica, ela nunca chega a zero. É por isso que você acorda sem a sensação de ter descansado. A bateria do estresse não completou o ciclo de descarga. E uma bateria que nunca chegou a zero começa o dia seguinte já parcialmente carregada, já parcialmente estressada. O cortisol segue um ritmo circadiano, deveria atingir o pico entre 6 e 8 da manhã para nos acordar com energia, e recuar progressivamente, chegando ao ponto mais baixo entre 11 da noite e 2 da manhã. É nessa janela que o corpo faz o reparo profundo. Consolidação de memória, recuperação muscular, regulação imunológica. Após os 55, esse ritmo perde precisão. O pico matinal enfraquece. Acordamos sem energia. O recuo noturno atrasa. Chegamos à meia-noite com cortisol ainda elevado. A janela segura para o sono profundo fica mais curta, mais fácil de interromper. Técnicas de relaxamento têm valor real e respaldo na pesquisa, mas elas agem principalmente no sistema nervoso autônomo. O cortisol é hormônio. Hormônios têm meia-vida, metabolismo próprio e receptores específicos. Não basta apenas relaxar. Em alguns casos, é preciso oferecer ao organismo os compostos que participam diretamente dessa modulação. Me conta nos comentários, você deita cansado, mas não consegue desligar? E há quanto tempo isso está acontecendo? Eu leio cada resposta.
Preciso te alertar sobre 3 mecanismos que explicam o que está travando o seu cortisol e que nenhuma estratégia comportamental sozinha endereça. Roberto tinha 63 anos, era contador aposentado de São Paulo e dizia: "Eu deito cansado e acordo cansado." Não era exagero. Cama às 22h30, olhando para o teto até meia-noite, dormindo mal, acordando entre 3 e 4 sem conseguir voltar. Ele havia tentado camomila, melatonina, respiração. Funciona por 3 dias, depois volta tudo. Ele não sabia que o problema era hormonal. O primeiro mecanismo se chama o atraso do pico descendente. Em ritmos saudáveis, o cortisol declina pela tarde e atinge o vale entre 11 da noite e 1 da manhã. É nesse vale que o sono mais profundo acontece, o sono que restaura. Em pessoas acima de 55 com estresse crônico, esse vale atrasa. O mínimo só chega depois das 2 ou 3 da manhã. O sono profundo se desloca para a madrugada. O sono das primeiras horas é substituído por um sono leve que não repara. Estudos documentam que a amplitude do ciclo cortisol-melatonina diminui com a idade. A janela de baixo cortisol fica comprimida. Não é um problema de não saber relaxar, é um padrão neuroendócrino que se instala gradualmente e pode ser modulado. O segundo mecanismo se chama a cascata inflamatória noturna. Cortisol elevado estimula marcadores inflamatórios, que interferem na produção de GABA, o neurotransmissor responsável pela sensação de tranquilização do sistema nervoso. Menos GABA significa que o cérebro permanece em estado de vigilância baixa, mas constante, uma atenção difusa que não desliga. Muitas pessoas com mente acelerada ao deitar não estão ansiosas no emocional, estão com a via GABAérgica suprimida. O problema é bioquímico. É por isso que a meditação pode falhar nos dias exigentes. Ela não repõe os cofatores bioquímicos que o cortisol consome. As informações aqui são educativas, elas não substituem a orientação de um profissional de saúde. Se os sintomas persistem, procure um especialista. O terceiro mecanismo se chama o bloqueio do sinal de recuo. O organismo possui receptores que percebem o cortisol elevado e disparam o sinal de retroalimentação negativa que diz: já chega, pode recuar. No estresse crônico, esses receptores perdem sensibilidade. É o equivalente hormonal de um freio desgastado. Ainda funciona, mas precisa de distância maior para parar. Para quem tem mais de 55, o desgaste acumula. O principal cofator para manter esses receptores sensíveis é o magnésio. A deficiência de magnésio é comum nessa faixa etária e sensibiliza o eixo de estresse, tornando a resposta lenta de resolver. Quando a intervenção nutre esses cofatores, o sistema responde ao sinal de recuo com mais velocidade. Não é imediato, leva alguns dias. Com esses 3 mecanismos em mente, a pesquisa fica concreta. O magnésio glicinato é investigado por sua absorção superior. Combina o magnésio com a glicina, aminoácido com propriedades de sinalização inibitória. Age em 2 níveis ao mesmo tempo. A glicina isolada facilita a queda da temperatura corporal central, que precede e favorece o início do sono. Pesquisas indicam que quem usou glicina antes de dormir relatou adormecer mais rápido e sentir-se mais descansado. É importante ser honesta. A resposta varia. Pessoas com estresse psicossocial ou ansiedade clínica precisam de abordagem complementar. Roberto chegou a um ponto onde as noites ruins afetavam tudo. O corpo dele não havia recebido o recado de que era hora de descansar. O protocolo combina magnésio glicinato e glicina isolada. Juntos, abordam os mecanismos que bloqueiam o recuo do cortisol. Passo 1. 30 a 40 minutos antes de deitar, tome entre 200 e 400 mg de magnésio glicinato com água. Comece com 200. Passo 2. 3 gramas de glicina isolada em pó em água morna ou chá sem cafeína. A água morna ajuda na vasodilatação. Passo 3. Nos 20 minutos seguintes, reduza estímulos.
sem discussões, sem telas, sem notificações. O ambiente precisa ajudar. Monitore a velocidade de adormecer, a frequência de despertares e a qualidade do sono na manhã seguinte. Se após 4 semanas não houver melhora, consulte um profissional. Pode haver outros fatores que precisam de avaliação. Roberto adicionou o protocolo e, na terceira noite, adormeceu rápido pela primeira vez em meses. No segundo mês, dormia de corrido. O organismo não muda em 24 horas, mas preste atenção na velocidade com que adormece. O corpo aprende que pode recuar. No primeiro mês, o padrão se consolida, a bateria do estresse descarrega completamente e você sente a leveza que merece. Testa por 7 noites e me conta nos comentários. Você merece acordar descansado. Até o próximo vídeo. Eu sou Clara Mendes. Nota importante: este vídeo é informativo e não substitui aconselhamento médico profissional. Consulte sempre um especialista.